Ao som do teu nome as cadeias vão ao chão. O cativo é liberto. Com teu poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Poder, poder, cadeias se rompem. Terra e céu adoram teu nome. O nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome, não há um nome que são o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Qual o nome igual? Não há um nome igual. Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que é incomparável. Olá, família da Paz! Sejam bem-vindos a mais um Paz News. Dia 9 e 16 de maio, às 20 horas, teremos o Expresso 1. Se você quer aprender mais sobre o que é o discipulado, não perca essa oportunidade. Em maio, dia 14, teremos nosso culto especial do Dia das Mães. Venha conosco homenagear essas mulheres tão importantes. Pessoal, dia 20 de maio, teremos nosso Display Fest, com muita alegria, unção e oração. Não perca! Confiram agora mais um testemunho. Deus está mesmo transformando vidas através da sua palavra. Meu nome é Lucas, tenho 33 anos, sou nascido aqui em Belo Horizonte. Eu posso dizer que eu era meio que um camaleão, assim. Eu me misturava com vários tipos de pessoas e vivia aquela fase de você querer se adaptar àquela pessoa que você está andando para você ser bem aceito no meio delas. Então, às vezes, se eu ia em alguma festa, às vezes tinha uma bebida, não cheguei a usar drogas, mas às vezes o comportamento não era aquela coisa adequada. Posso dizer que era um comportamento que variava muito de pessoa para pessoa com quem eu andava. O momento da minha conversão, eu posso dizer que foi por volta dos 16, 17 anos. Foi exatamente no momento que eu percebi que você ter uma vida com Deus é muito além de você frequentar uma igreja, você entrar dentro de um templo, você tocar um instrumento, você cantar. Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo isso e a gente vai amadurecendo. E aí você vai se conhecendo também. O momento em que eu reconheci isso na minha vida foi durante uma viagem que eu fiz a São Paulo. Fui tocar com alguns amigos lá e eu parei para refletir em como era a minha vida. Deus pôde falar muito forte no meu coração que eu tinha várias qualidades, defeitos como qualquer ser humano, porém eu não tinha contato, eu não tinha intimidade com Ele. Então, a partir desse dia, eu pude voltar de lá com outra visão. E a partir desse momento, eu posso dizer que eu realmente tive aquela sede, aquela fome de conhecer a Deus, de ler a sua palavra, meditar e procurar entender o que estava escrito ali. Porque muitas vezes eu lia, mas às vezes era um mero versículo, uma coisa decorada, mas eu não vivia aquilo. E hoje, a cada dia que passa, eu tenho entendido e sei que tem muito mais ainda para entender. E depois daquele momento de conversão, é preciso que nós mantenhamos a chama acesa. Então eu procuro fazer isso sempre lendo a Bíblia, pesquisando também,
conversando muito com pessoas sábias, pessoas que você se inspira, pessoas que têm experiência com Deus e podem te ajudar. Isso faz toda a diferença. E quanto mais você vai lendo, mais você quer. É aquela sede diária que você tem quando você entra em contato com o Espírito Santo de Deus, quando você lê a Bíblia, se fortalece. E isso faz toda a diferença na nossa vida. E isso me mantém mais perto de Deus, fiel, firme, com todos os meus defeitos. Isso sempre será essencial na minha formação como cristão, como marido, como servo, como um ser humano no geral. E fiquem agora com a poderosa Palavra de Deus. Uhul! Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. É tão maravilhoso ver o quanto que Deus está transformando vidas. Toda semana nós vimos um testemunho aí do nosso querido, né, essa vez do Bas, Lucas Bas, né? Discípulo do pastor Daniel, que está ali, aquele rapaz tipo rabino, né? De barba, assim, aquela barba assim, bem grande, né? Mas, queridos, eu quero só frisar uma coisa aqui nos nossos informes, que no segundo domingo de maio nós vamos ter um culto especial, tá, em homenagem a todas as mães. Então, vai falando com a sua mãezinha, tá? Vai ser um culto de ação de graça às mulheres, às mães. Então, converse com ela desde agora. Vai ter algo especial aqui do Pasquides, que o Pasquides vai estar fazendo, muito especial. E por falar nisso, o irmão Braulio realmente tem passado assim uma guerra muito grande com a saúde da mãe dele. E ele até me falou: pastor, já está nos últimos momentos, eu creio que Deus só estava esperando o momento dela se converter, né? E ela, graças a Deus, entregou a vida para Jesus. Só muito tempo, né? E aqui na igreja nós não acreditamos em fazer extremoção para as pessoas morrerem, mas nós vamos orar para que Deus possa realmente guardar a nossa irmã e que ela realmente venha a desfrutar da salvação eterna, tá? Em nome de Jesus. Eu queria que você, mesmo sentado, baixasse sua cabeça agora. Vamos fazer essa prece, tá? Pela mãe do irmão Braulio, que é uma pessoa tão preciosa, e a mãezinha dele assim cuidou dele com muito, muito carinho, né? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante de Deus, diante do Senhor, a vida da mãe do irmão Braulio. Eu sei que diante dos olhos dos homens, realmente chegou o momento dela partir, mas é só o Senhor que sabe o momento certo. Se for esse o momento, então que o Senhor faça de uma forma muito tranquila, de uma forma muito especial, e que ela venha estar contigo, Pai. Todos nós um dia vamos precisar fazer essa viagem, mas se realmente não for o momento dela fazer essa viagem para estar contigo, então que ela seja recuperada, em nome de Jesus, sua saúde por completo. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, e eu peço desde já que o Senhor possa confortar o coração do irmão Braulio, que o Senhor possa confortar o coração da família, ó Deus, e que a Tua graça esteja sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Queridos, assim eu quero começar essa mensagem dando parabéns para você, parabenizando vocês. Realmente tem sido revolucionário, tantas pessoas, né, que estão já praticando esse último mandamento, que é o tema desta série, o último mandamento, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, tá? Em que Jesus chama ali discípulos no começo do seu ministério, chama pessoas a serem discipulados, e no final do seu ministério aqui, né, no final, depois dele ter já ressuscitado, agora ele chama discipuladores. E nós estamos falando para que haja esclarecimento para a igreja, que muitas vezes é bom receber, mas o mais importante é quando você pode dar.
é quando você pode servir. E ser um discipulador realmente é um ato de amor. Irmãos, é impossível você discipular alguém que você não ama. É impossível ter discipulado sem você amar. Por isso que Jesus veio e falou, façam discípulos, porque ele disse, ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Então, se você realmente ama o seu próximo, se você vai querer discipulá-lo, é muito bom receber. Quando você está recebendo, amém, tudo está maravilhoso. E quando você precisa dar, como é que tem sido? Tá certo? Quando você precisa discipular, como é que é? Então, é nessa hora que Jesus vai realmente poder saber o tanto de amor que tem em nosso coração por uma pessoa. E às vezes pessoas que nós nem conhecemos. Não temos relação nenhuma de sangue, mas Jesus coloca aquela pessoa na nossa frente. E às vezes, sabe qual é a tendência? É nós, eu não sei o que fazer, eu não sei como discipular, eu não sei como que eu vou lidar, essa pessoa está com tantos problemas tão difíceis, como é que eu vou fazer? Só que aqui tem uma resposta, que eu creio que é a resposta correta. É que Deus vai capacitar você. Jesus vai capacitar. E outra, você não está sozinho. Ele disse que se você, Mateus 28, 20, se você obedecer e discipular alguém, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai estar com você. Ele vai estar até a consumação dos séculos, Ele não vai te abandonar. Ele prometeu e Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus é verdadeira. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? E eu creio, e Ele vai estar com você. Agora, o que é mais legal, irmãos? Veja bem, aqui em Mateus, aqui em Atos capítulo 9, versículo 10 em diante, ele mostra uma história, né? Nós vamos ver aqui um acontecimento. Você sabe o que aconteceu aqui? O que a Bíblia fala sobre essa história? Algo assim inusitado, irmãos. Mas é algo que está no nosso dia a dia, é que todos nós, muitas vezes, tá, de certo modo, também vivemos essa mesma situação e que esse homem chamado Ananias viveu. Agora, não vá confundir com aquele Ananias que, bateu as botas porque era infiel no dízimo, né? Não é esse não, é outro Ananias. Aquele Ananias que aparece lá, onde, né, o apóstolo Pedro vai receber ele vem mentir para o Espírito Santo, tá? Vem com conversa fiada, né? Vem com mimimi. Aí o Espírito Santo não gosta de mentira, não gosta de engano, né? Pessoas que ficam enganar o Espírito Santo. Foi falar para o Pedro que ele tinha vendido a propriedade dele de um preço, mas tinha vendido de outro muito maior. Aí o Espírito Santo falou, você não vem blasfemar, você não vem mentir para mim não, viu? Você vendeu muito mais do que você está falando aí. Aí ele envolveu a esposa dele no negócio. O Espírito Santo tu vai insistir na mentira? Pá, morreu, na hora. E aí vem a esposa dele combinada de novo, querendo passar a mesma mentira, mentindo de novo para o apóstolo Pedro, que estava cheio do Espírito Santo. E aí a esposa dele também bateu as botas, os dois. Não é desse Ananias que eu estou falando, não, é de outro Ananias. Tá? Vamos ver o texto aqui de Atos, por favor. Olha só, eu vou ler com você no telão, tá bom? E havia em Damasco um certo discípulo, você vê que ele era discípulo, tá certo? Um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, quem foi que falou? O Senhor, em visão, Ananias. Olha só a palavra de Deus, Deus falando, Ananias, ponto, né, de exclamação. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Qual é a resposta que Deus está querendo para transformar a sua vida? Qual é a resposta que Deus está querendo para usar você de uma forma sobrenatural? Qual é? Eis-me aqui. Ele nem sabia o que era que Deus ia falar para ele fazer. E sabia? Não sabia. Mas ele estava com o coração disposto. Irmãos, tem pessoas que são tão cheias de Deus, que quando ela precisa fazer alguma coisa, quando o líder chama, quando Deus chama, a primeira resposta imediata é, eis-me aqui.
Eis-me aqui. Ela está pronta para fazer, ela não sabe nem o que vai, ela não sabe qual o desafio que ela vai encarar. E nessa situação, nesse mesmo aspecto, estava Ananias. Ele não sabia nem se ia dar conta. E nós vamos ver no texto que eu estou palavraseando aqui, que nós temos razão no que eu estou falando para vocês. Veja bem, ele disse aqui, eis-me aqui, e ele respondeu, disse o Senhor, levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, não é aquele Judas que se enforcou também, tá, irmão? Porque esse nome era muito comum. Por um homem, tá ali, por um homem chamado de Tarso, Saulo de Tarso, né, Bali? Tarso, chamado de Saulo, um homem de Tarso, que era a cidade de onde ele era, chamado de Saulo, pois eis que ele está orando. O que é que Paulo estava fazendo? Saulo? Orando. Agora, por que ele estava orando? Vamos ver no texto que ele explica, a Bíblia se auto-explica. Vamos lá. Não, acho que é aí? Estava orando. Tá. E pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo, homem de Tarso chamado Saulo, pois ele estava orando, por favor. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Deus já havia mostrado quem ia ser o discipulador de Saulo, certo? Tá ligado? Eu fiquei tão feliz, irmãos. Tá, vamos dar só uma vírgula aqui. Tantas pessoas falando, pastor, eu já identifiquei meu discipulador. Uau! Sério? Não, pastor, Deus já falou comigo, vai ser o fulano. Então, irmão, vai lá com ele. Começa logo a lavar os pés dele agora. Começa a honrar ele, porque, irmãos, não é fácil encontrar um discipulador, não. Discipulador top, né? Quando Deus fala, é aquele, pastor, mas ele não é tão bonito como o senhor. Não tem problema, mas Deus vai usar ele da mesma forma. Irmão, tem muita gente que está muito séria, né, irmão? Desculpa aí que a minha esposa está falando, você brinca demais na mensagem. Não, é porque eu quero só deixar o pessoal, todo mundo à vontade, né? Mas veja bem, desculpa aí, pessoal. Um homem chamado Ananias, e punha, aí está falando, né? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Continua. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Continua. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E para levar o meu nome, olha a missão que Deus estava dando aqui, né? E para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas e me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que umas escamas. Imediatamente recuperou a vista e levantou-se, foi batizado e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas perguntaram aqui e tal e tal. Tudo bem, aí já está bom, obrigado. Agora vamos aqui para entender essa situação aí. Tá? Agora vamos aqui para entender. Veja bem. Aqui nós percebemos que Ananias era como um de nós. Ele não tinha título. Ele só era um discípulo. Uma pessoa comum. Tinha seu trabalho,
Provavelmente ele era sapateiro, né? A Bíblia não afirma isso, tá? Mas estudando mais profundamente, tá? Nos livros históricos, não está na Bíblia. Provavelmente ele é sapateiro. E esse sapateiro, Ananias, ele evangelizou uma senhora, uma mulher chamada Mical. E essa Mical, isso não está na Bíblia, tá? Estou palavraseando. Eu estou falando sobre conhecimentos secular, histórico, tá? Era exatamente o romance real de Paulo, de Saulo de Tarso. Ele ficou furioso e começou a ir atrás de perseguir os crentes, porque essa mulher converteu. E agora ele entra em crise, ele despacha ela. Não, você foi passar para essa seita, o caminho, você não vai para poder ser minha romance real. Coisa assim. Houve lá E aí ele então estava muito chateado, e essa moça foi evangelizada por esse homem chamado Ananias. É uma pessoa comum, do meio, né? E segundo, irmãos, alguns teólogos falam que esse Ananias, ele é um herói desconhecido. Poderia ter assim, alguns teólogos falam que um dos heróis esquecidos da vida cristã, né, da igreja cristã. Porque ele realmente foi o cara que Deus escolheu. Foi Deus apareceu em visão para ele, chamou. E olha só que missão que ele tem agora, de discipular esse homem que mais tarde seria o grande apóstolo do Evangelho. E Deus falou para ele aqui, Deus disse, olha, esse vaso vai ser um vaso muito útil, sabe para quê? Para evangelizar os gentios. A vida dele não vai ser brincadeira não, ele vai evangelizar os poderosos. Então a disciplina dele, como se fosse, né? Agora a disciplina dele, por ele ter matado, eu estou palavraseando mais uma vez, a disciplina dele, só né, conjecturando aqui, por ele ter batido e matado muitos cristãos, mandado matar Estevão e tal, a disciplina dele agora vai sofrer pelo meu nome. Ele vai ter que evangelizar os gentios, vai evangelizar os romanos, ele vai evangelizar os poderosos, ele vai sofrer, mas ele vai ser usado por Deus, ele vai ser um canal. Aí, queridos, veja bem, Deus começa a passar a ficha aqui de Saulo, para você perceber que Deus é detalhista. O tema dessa mensagem eu não falei, mas é uma missão importante. Um discípulo comum para uma missão importante, tá? O subtema. E esse discípulo comum é eu e é você. A nossa missão é muito importante. Discipular pessoas que vão fluir, talvez se tornar apóstolos, se tornar bispos, se tornar reverendos, sei lá, profetas, evangelistas. Mas tudo tem um começo. E esse começo foi tão importante porque Deus sabia o tanto que Ananias era comprometido com ele. O tanto que Ananias era apaixonado por Deus, pela obra, quanto que ele era sério com Deus. E aqui nós vimos que ele passou a rua. Ele disse, vai a uma rua que se chama Rua à Direita. Será que Deus conhecia a situação dele? Será que Deus sabe de tudo? Sabe ou não sabe? Sabe de tudo. Irmãos, Deus é detalhista. Deus é detalhista. Deus gosta de detalhes. Deus é organizado. E o discipulado, irmãos, o discipulado bíblico, ele tem que ter organização. Ele tem que ter compromisso, ele tem que ter hora, ele tem que ter dia. Não pode ser uma coisa aleatória.
Ele mandou na rua certa. Falou, lá vai ser o teu discipulado, na rua chamada à direita. Terceira coisa que ele fala aqui, ele dá o nome do Judas, o nome do anfitrião, aonde estava hospedando o Saulo. Ele diz, vai à casa de um homem chamado Judas. Quarta coisa interessante nessa leitura, que ele diz que ele procura por Saulo de Tarso. Ele sabia até de onde o cara tinha nascido, até quem era o Saulo. Quinta coisa que Deus fala nesse texto, que nós exploramos nesse texto, qual seria o seu achado? Ele estava orando, ou seja, era alguém que estava precisando, né? Eu achei tão legal, né? O Braulio pediu oração para a mãe dele, porque é alguém que acredita, é alguém que sabe que através da oração as coisas podem mudar. Imagina, Saulo estava com as escamas nos olhos, ele não estava enxergando nada, ele estava cego. Mas agora ele sabe que Deus derrubou ele do cavalo, ele caiu do cavalo. Não tem aquele ditado, né? Ah, o fulano de tal caiu do cavalo, não é? Esse ditado é exatamente, ele é baseado nessa queda de Saulo, né? Que ele se achava o cara, né? Ele se sentia a pessoa mais, né, importante, o mais correto. Só que aí ele então foi visitado por Jesus e caiu do cavalo. Por isso que daí surgiu esse ditado popular, que muita gente conhece, que eu conheço há muito tempo. Fala, fulano caiu do cavalo. Porque o cavalo é um ditado popular para alguém que teve que cair na realidade, né? Tem que sair do seu pedestal. E agora, ele está lá orando. E Deus fala para ele, Saulo, você vai impor as mãos e orar por ele. Aquele que ele mais odiava, que ele estava indo para Damasco exatamente para prender Ananias. Tá? Mais uma vez, eu estou falando baseado em estudos, tá? Não que está na Bíblia aqui diretamente. Ele ia porque ele estava bala com Ananias. E viu tanto que esse Ananias, o quanto que ele é amado por Deus, o quanto que Deus protege ele, o quanto que Deus tem um carinho por ele. Irmãos, valorize pessoas que te amam. Valorize. Olha, às vezes eu vejo pessoas, liguei para fulano e tal, fulano nem respondeu, não me atendeu, não sei o que. Irmão, valorize enquanto você tiver pessoas que te amam. Valorize. Porque não está fácil encontrar pessoas que te amam de verdade. Pessoas que querem o bem, pessoas que querem trazer você para o caminho certo, né? Para viver uma vida correta. Eu vou estar na próxima, se Deus quiser, na próxima série que nós vamos fazer, nós estamos falando sobre um assunto muito precioso. Eu já vou dar a dica para você pesquisar, que eu já estou pesquisando, sobre Isaías capítulo 4. E Romanos também 1, 25 em diante. Porque nesses dois textos fala que nos últimos dias, nos últimos tempos, vai aparecer, sabe o quê? 7 mulheres disputando por um homem. Vão dar tudo. Isso é bíblico, está lá. Uma profecia de mais de 3.000 anos. Isso está quase acontecendo. Depois eu vou dar dados para você na mensagem da ONU e vou dar outros dados para você ver. Ele diz que nos últimos dias vai aparecer, os filhos vão ser irreverentes com seus pais, vão ser isso, vão ser aquilo, né, e tal, e os pais vão ser cúmplices. E o erro não está dos filhos, está dos pais, porque não valorizam os filhos, não sabem colocar os filhos no caminho do Senhor, aceitam tudo, são cúmplices para fazer coisa. Então, nos últimos dias está se processando, irmão. Nós vimos assim, tantos pais não sabem o que fazer com os filhos, mas não traz para a igreja. Sabe, não tem moral de ensinar a criança, tirar tempo com ela. Tudo isso é profético. É uma profecia, e as profecias, elas acontecem para que nós possamos vencer aquelas coisas. As profecias vêm como um aviso de Deus, mais de 3.000 anos. Mas fecha aspas aqui. Fecha aspas, e agora nós vamos ver que
Deus estava falando para Ananias orar, deveria impor as mãos sobre o Saulo. Coitado, Saulo foi mal informado, foi mal ensinado, estava vivendo debaixo de uma coisa que ele achava que era correta, mas não era. Agora Deus queria que ele recuperasse, né, a vista, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E aqui faz toda a diferença, irmãos. O seu discípulo, você que é um discipulador, você que está obedecendo esse último mandamento, você que está praticando esse último mandamento, os seus discípulos têm que estar cheios do Espírito Santo. O seu discípulo ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso muda tudo. Eu já contei para vocês aqui a história do irmão lá de Fortaleza. E tem uma outra situação, irmãos, que eu quero contar para você lá de Santarém, logo no começo do nosso ministério. Tinha um garotinho chamado Bibico. E aí, né, nosso life grupo estava assim tão, né? Nosso life grupo, né, não estava tão legal. Aí eu assumi esse life grupo. E aí eu comecei a, né, orar e buscar Deus, e jejuar, e convidar as pessoas. E bem na frente da nossa casa, a rua é bem larga, então os meninos passavam para jogar bola. E toda hora caía a bola para dentro de casa, do quintal. Aí um determinado dia eu estava lá e Deus me deu uma estratégia, né? Que o Espírito Santo é cheio de estratégia. Caiu a bola, eu estava lá na minha rede, né? Porque eu gosto de rede, não vou mentir. Né? Mineiro talvez não gosta, mas eu gosto de rede. Estava lá no irmão Carlos, na chácara do irmão Carlos, tinha uma rede lá, né, irmão? Cadê o irmão Carlos? Está ali. Mas tem lá uma rede, eu estava lá, aproveitando, matando saudade, tudo. Aí a bola caiu lá, pá, na minha rede. Eu falei, rapaz, essa bola é profeta, tem um negócio aqui, tem alguma coisa aqui com essa bola. Aí os meninos começaram a bater no portão e tal, eu fui lá abrir. Sim, o que é? A nossa bola caiu, você pode devolver? Não, pode entrar aqui vocês, que eu não vou devolver a bola não. Está presa, lá tem um negócio, prendeu a bola. Aí eles entraram lá e falaram, por que você vem jogar bola aqui na frente da minha casa? Aí começaram a falar, tá meio assim, meio tímido. Falou, vocês gostam de jogar bola? Eu vou arrumar um lugar para vocês jogarem bola. Aonde? Não, tem um campo, eu vou pagar lá, mas não só isso, vamos formar um time. Vocês estão dispostos? Time? Sim, eu vou comprar o jogo de camisa, vou jogar o meião, vou comprar todo o equipamento para vocês e nós vamos jogar. Porém, aí se alegraram, irmão. Aí eu entrei, né? Aí você tem que ganhar primeiro o coração da pessoa, depois você ganha o ouvido. Aí eu falei, agora é o seguinte, nós vamos ter que reunir todo sábado aqui para a gente orar, para ler um pouco da palavra e também falar sobre o nosso time. Vocês concordam? Falei, nós concordamos sim, nós concordamos e tal. Aí tudo bem, está aqui a bola de vocês, sábado, tal hora aqui. Aí quando foi no próximo sábado, estava lá um monte de menino, irmão. Eu tinha falado com os 6, mas irmão, veio bem uns 20. E no meio desse menino, eu comecei a fazer um life grupo com ele, veio o Bibico. E o Bibico estava no life grupo. E o irmão do Bibico era um cara, assim, todo errado. Um cara totalmente, né, do tráfico e tal. E era conhecido como o Arigozinho. Que o cara era ligeiro, a mão leve. Aí ele veio na célula, no grupo familiar. E era no dia da ceia. Aí, nós servindo a ceia na célula, porque a gente celebra, né, a Santa Ceia na célula. Ele foi lá, pegou um bocado de pão, né, pegou logo 2 copos de vinho e tudo. E a gente vendo essa marmota lá. Ninguém falou nada. Tudo bem, tá. Na saída, aí o Bibico tinha só 10 anos de idade. Ele falou, rapaz, tu tem vergonha? Tu veio bagunçar aqui na igreja do irmão Rony? Tu não tem o temor de Deus, não? Aí ele falou, cala a boca, pivete, tu não te mexe não, tu não sabe de nada. Aí foi embora. Irmão, quando chegou na esquina da casa dele, aí tinha 2 viaturas da polícia lá. Como ele já era conhecido da polícia, ele não teve saída, porque ele estava escondido. Vem cá, o que tu está fazendo aqui? Irmão, pegaram ele, deram um surubim nele,
Levaram ele para um monte chamado lá, Monte da Embratel. Quando você for lá em Santarém, agora em setembro, vocês vão saber. Monte da Embratel. Irmão, até um penhasco lá, né, William? Tem um penhasco tão grande. Não é, William? O William tá ali. Tem um penhasco tão grande lá no Monte da Embratel, né? Que dizem que o pessoal, quando vinha do garimpo, eles jogavam, os garimpeiros cheios de dinheiro, né? Jogavam o garimpeiro e ficavam com o ouro dele. Então, não dá, é um negócio assim, cabuloso. Aí ele falou, então pode fazer último pedido. Aí ele ficou pensando que hoje já deu muito problema para nós, só está atazanando o povo e tal. Aí ele fez uma oração entregando a vida dele para Jesus, porque eu falei, tem que entregar a vida para Jesus. E o bíblico fala a todo mundo, você tem jeito para você, tem que entregar a vida para Jesus, tem que entregar a vida para Jesus. Aí o policial falou, rapaz, agora tu virou santo, é? Falou, não, porque agora eu estou indo para a igreja, aqui onde eu estava vindo era da igreja. Aí o policial, acho que meio sensibilizou com ele, deixou ele viver. Aí, o nome dele é Ney, né? É Ney. O nome dele chamava de Arigozinho, vulgo Arigozinho. Aí ele veio, irmãos, no outro dia ele mandou me chamar. Aí lá no interior, né, quando não tem dinheiro, passa andiroba, né? Porque andiroba é bom para baque, né? Para tipo de hematoma. Aí, irmãos, ele estava todo endirobado, irmãos. O que aconteceu, rapaz? Não, rapaz, a polícia me pegou. Eu quero pedir muito perdão, mas eu me converti. Se converteu? Como assim? Lá no monte eu fiz uma oração. Eu me converti, eu prometi para Deus. Irmãos, e foi verdade, ele prometeu para Deus, ele era coveiro. E esse camarada, realmente eu comecei a discipular ele. E comecei a tratar na vida dele. E eu falei, olha, cara, só tem um jeito, nós temos que buscar o Espírito Santo. Aí, menos de um mês, eu comecei a levar ele para o monte comigo. E para o monte, orando. Ele foi batizado no Espírito Santo. Só que ele não foi só batizado no Espírito Santo, não. Pá, o cara ficou cheio de dons, assim, fantástico, dons que realmente, olha, pense com o profeta, ele só é realmente um profeta quando as profecias dele funcionam, acontecem. Senão não é profeta, não. Irmãos, ele era usado em pelo menos 6 dons, assim. Dom de língua, intérprete de língua, dom de fé, profecia, e outros tipos de palavra de sabedoria. Aí, irmãos, aí o negócio bombou. Deus começou a usar. Aí a gente ia fazer vigia, não ia para o monte, mas não, fazer vigia lá numa casa. Eu comprei um terreno, que nessa época eu estava assim com bastante dinheiro, para a glória de Jesus, né? Porque eu não era a tempo integral, eu era trabalhar no mundo, mas estava com dinheiro. Aí eu falava, vou comprar um terreno aqui, uma casa aqui, só para a gente fazer vigia. Aí, a gente ia para lá. Irmãos, foi muitos milagres que aconteceram. Até hoje, pessoas testemunhando milagres, pessoa que não podia ter filho, tantos anos, 20 anos, aí teve filho, pessoa que foi curada de câncer, pessoas que tal, muito milagre. Só que aí eu levei ele para o Ministério de Libertação comigo. Aí sabe o que começou a acontecer? As pessoas já começaram a fazer fila na casa dele para receber oração, irmão. Parece macumbeiro, né? Não, vem aqui e tal, e fazer oração e tudo, e ficavam lá na casa dele para fazer oração. Aí eu acho que, né, subiu para a cabeça dele, apareceu uma moça lá que o demônio não saía. Não, vai ter que sair, aí tá. Porque a gente tem que manter humildade. Aí ele acabou se envolvendo emocionalmente com essa moça, e ele disse que ia casar, e acabou realmente que casou, só que né, o ministério dele não ficou legal, porque houve muito problema naquele casamento, e assim, infelizmente. Mas o que fez a diferença, e é isso que eu estou falando, é que a pessoa pode ser o maior problemático da face da terra. Ele pode ser a pessoa mais errada da face da terra. Mas se ele for batizado no Espírito Santo, se ele for cheio do Espírito Santo, meu irmão, tudo muda. Tudo muda. É impressionante. Tudo muda. Então veja bem, é um segredo para você que vai começar a discipular pessoas agora, para você que já está discipulando, veja se o teu discípulo, se ele já é cheio do Espírito Santo, se ele já está batizado no Espírito Santo. Aí se ele é batizado no Espírito Santo, tem que ficar enchendo ele.
Todo o tempo, toda semana, ficar enchendo, indo para os montes, indo para a oração, tirando tempo com Deus, fecha o quarto lá, 3, 4, faz uma roda de oração ali, fica orando, fica buscando, fica sendo cheio do Espírito Santo. Aí, meu irmão, você vai ver a potência que vai se tornar o teu discípulo. Aí você vai ver o que vai acontecer. Agora, quem que me ensinou isso aqui? Foi Deus. Eu aprendi com esse texto aqui. Porque olha o que ele diz aqui para Nicodemos, ó. Ora para que recupere a sua vista e também para que seja cheio do Espírito Santo. Ele não só queria curar ele fisicamente, ele queria curar ele espiritualmente, ele queria dar um start espiritual na vida dele. Porque até agora, Saulo fazia muitas coisas para os fariseus, mas era tudo na carne. Tudo no conhecimento, na alma, não era feito no espírito, o espírito dele estava adormecido, por isso que ele perseguia a igreja, ele não conseguia entender. Então quando alguém te zomba, te persegue, é porque ele é uma pessoa má, é porque ele não tem revelação, ele não consegue entender, coitado, é um analfabeto espiritual. Aí qualquer coisa ele questiona, ele não gosta. Então, Deus sabia que o grande segredo, a cura completa viria a partir do momento que ele fosse cheio do Espírito Santo. Agora, vamos analisar um pouquinho aqui, também, do nosso irmão Ananias. Os problemas que ele carregava, porque ele não era, para ser discipulador, você não precisa ser perfeito. Não. Pelo contrário, você tem que pregar sempre com seus defeitos. Então, se você não tiver defeito, é difícil até você discipular alguém, cuidar de alguém, porque senão você vai ser apenas um ditador. Então, você tem sempre que ministrar, os meus discípulos sabem. Às vezes eu prefiro contar as minhas falhas para eles vão para ver se eles têm alguma coisa que eles queiram compartilhar. Mas eu falo a maioria das vezes que eu vou discipulá-los, é muito assim, é muito informal. Eu vou falando e conversando, contando história, contando meus problemas, contando minhas dificuldades e tal. Aí eles vão falando e a gente vai conversando, a gente vai ministrando através da palavra. Isso é discipulado. Primeira coisa que nós observamos aqui, na vida de Ananias, é que ele temia a morte. E o medo, ele está por trás do fracasso, da doença, das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura, da morte. O medo é um pensamento em sua mente e você tem medo dos seus próprios pensamentos. Uau! Entendeu? O medo é uma doença da sua mente e você muitas vezes tem medo dos seus próprios pensamentos. Uma criança, ela pode ficar paralisada pelo medo, quando lhes dizem que há um homem mau debaixo da sua cama e que vai levá-la. Quando o pai acende a luz e mostra-lhe que não há ninguém, ela se liberta do medo. O medo na mente de uma criança foi tão real como se houvesse o fato de um homem debaixo da cama estar lá. E as crianças, elas acreditam em tudo. Então, nós temos que lidar com o medo. Muitas vezes que o nosso discípulo está cheio de medo. Ele é pessoa boa, mas muitas vezes está sendo afetado pelo medo. O maligno começa a colocar medo. Como é que o crime organizado toma conta de um bairro, de uma comunidade? É impondo o quê? O terror, o medo. E se as pessoas forem aceitando o medo, sabe o que acontece? Elas se tornam escravos daquele medo que é imposto ali. Certo? Outra coisa, nós percebemos que Ananias não tinha tanto conhecimento da fé, ele faltava um pouco de fé. Ananias, ele demonstra, porque o medo, ele é o oposto da fé, tá? Outra, a falta de fé, ela produz mentira. Isaías 41:10 diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Então Deus está prometendo aqui, Ele não mente não, Ele não falha.
Para você não ter medo, não tenha medo, tá? Porque o medo ele vai produzir mentira. A maioria das pessoas mentem porque tem medo de alguma coisa, de falar a verdade, tá? Segunda coisa que o medo produz, ele produz ausência do verdadeiro amor, pessoas falsas. Às vezes está sofrendo, mas está tudo bem, eu te amo, não sei o quê. Falso amor. O medo. João, 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Às vezes a pessoa foi altamente tolhida, podada, quando na sua infância, pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu tio, por pessoas que cuidavam dela, e ela carrega esse estigma com ela. Segunda verdade aqui, que Deus ele sempre escolhe o homem certo, no lugar certo, na época certa, para o serviço certo. Eu me lembro quando eu fui ser discipulado, que eu orei a Deus, eu enxerguei uma pessoa para me discipular, eu e a esposa dele discipular a minha esposa. Ele não tinha nenhum discípulo, eu ia ser o primeiro discípulo dele. Tanto é que o pastor Herbe falou: por que você quer aquele irmão? Eu falei: não sei, mas eu creio que é ele que vai poder me ajudar. Aí o pastor Herbe falou: mas fala com o fulano primeiro. Aí fala com o pastor fulano primeiro. Eu fui lá, falei com ele, ele falou: olha, nessa época nem todo mundo era discipulado na igreja. Aí eu fui, falei com ele, e assim foi tão poderoso como Deus usou aquele irmão para cuidar de nós, para nos discipular. Mais uma vez, como eu repeti na semana passada, eu vou repetir: é você que é discípulo, você que quer ser discipulado, é que tem que encontrar o seu discipulador. É você que tem que se identificar com alguém. Às vezes eu dou uma dica: olha, procura o fulano e tal. Então o que eu sugiro para você? Pastor, eu não sei quem pode me discipular. Procura o seu líder de life grupo. Falou: pastor, ou irmão fulano de tal, me ajuda a encontrar um discipulador. Tá? Porque às vezes a gente vai direcionar alguém e aquele alguém vai chegar e dizer: mas eu não gostei, o fulano é isso, fulano é aquilo. Não, aqui nós entendemos que é o seguinte: nesse caso, Deus está direcionando Saulo para ser cuidado de Ananias, tá? Mas depois nós vimos o seguinte, nós vimos que Saulo, já Paulo, né, mudou o nome dele, procura Barnabé. Não, Barnabé, você que vai me discipular agora. Ele, né, Ananias, foi por um tempo. E aí então Barnabé fez um excelente trabalho com Paulo, que Barnabé falava a verdade. Teve uma época, teve uma vez, irmãos, olha só, que falar a verdade nem sempre é agradável. Estavam em missões Barnabé, João Marcos, que era primo de Barnabé, e o Paulo. Paulo ficou muito bala com João Marcos. Você sabia disso? E teve uma briga entre eles dois lá. Todos os eram discípulos de Barnabé. Barnabé chegou e falou firme com Saulo. Ele não deixava de falar a verdade. Discipulado. Barnabé, por uma sabedoria, pediu a João Marcos: não, João Marcos, volta que eu vou ficar cuidando de você. E depois João Marcos foi realmente um cara que escreveu aqui o livro de Marcos. Um cara usado por Deus. Mas naquele momento, Paulo estava bala com ele, tinha descartado ele: manda embora, né? Falei: não, você continua radical, cara. Barnabé chegou: você continua radical, você não pode ser assim não. Aqui tem que ser pelo amor. Aqui tem que ser, não pode ser assim não, você tem que amar. Ele vai fazer e faz por amor, ele está arriscando a vida dele por amor. Não pode ser assim não, desse jeito. E nós falamos aqui também para você uma máxima: ó, nada forçado dá certo. Nada forçado dá certo. Aqui você nunca vai ser forçado a nada não. Nós vamos dar direção para você, nós vamos dar sugestões. Você vai caminhar de acordo com a sua fé.
Mas Deus, então, escolhe o homem certo. Quem é o homem certo? Era Ananias, um discípulo, um seguidor de Jesus. Ele não era apóstolo, nem presbítero, nem pregador. Era apenas um discípulo comum, mas alguém que poderia ser usado num serviço importante. Segunda coisa, o lugar certo. Ananias estava no lugar certo quando o Senhor precisou dele. Ele estava em Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, tá? Como está desde Gênesis, capítulo 14, versículo 15, já aparecia Damasco. Hoje é a capital da Síria, se eu não me engano. E fazia parte da igreja que lá se reunia. Então ele tinha uma célula, ele era líder de um life group. Porque naquela época não tinha o prédio, era reunia nas casas, tipo grupo familiar, né? Life group. Ele estava também no tempo certo. O Senhor sempre coordena precisamente o que Ele deseja. Nós, como discípulos, não podemos perder a oportunidade nem o tempo de Deus. Eu creio que você está aqui, irmãos, no tempo certo. Talvez tenha pessoas que tenham perdido o time. Falta, não ouve, né? Perdeu uma mensagem, não procura na internet para saber, porque é aqui que a Bíblia fala que você vai ser direcionado. É aqui, com o anjo da igreja, que você vai poder fluir no Evangelho, com sua liderança. Você vai poder estar vivendo na mesma direção. Você começa a faltar no culto, faltar na célula, faltar no discipulado, chega uma hora que você fica, parece um ermitão, solitário, sozinho. Aí fica deprimido, aí fica sem norte, não sabe para onde vai. Aí fica esperando que todo mundo vai atrás de você, você não vai atrás do seu discipulador para receber alimento, receber ajuda. Você entende? Quanto que é importante aqui o discipulado, só que Ananias estava no lugar certo, na hora certa, no tempo certo e também o trabalho certo. Colocar as mãos em Saulo, o recém-convertido, cego por causa da visão que recebeu no caminho, ajudando assim a receber a vista de volta. Saulo orava e jejuava, pedia perdão, estava arrependido dos seus pecados. Segunda coisa, o trabalho certo, mudança de mentalidade de um novo convertido. É você que é o discipulador que Deus escalou para ajudar aquele novo convertido a mudar a mentalidade dele. Às vezes, quando o cara está num alto nível, super preparado, ele está num nível muito acima do discípulo, ele vai ter dificuldade, porque, coitado, é como você colocar um motor de Ferrari no capô de um Fusca, ou um Fusca querendo andar lado a lado com uma Ferrari. Nada contra a Fusca, né? Até tem gente que gosta de Fusca, mas o motor de um Fusca é um 1000zinho, né? 1000, nem sei como é. De uma Ferrari, sei lá, é uns 7.000 cavalos, né? Não dá. Então, muitas vezes, quando você já está no nível de conhecimento e tal, muito alto, vai ser difícil para você até discipular alguém que está chegando agora. Sabe por quê? Porque muitas vezes a atitude dele não vai irritar você, vai incomodar muito você. Então você tem que ajudar na mentalidade dele. Então por isso que tem que ter uma certa proximidade, ter uma compreensão, ter um entendimento, sabe? Eu sempre procuro estar discipulando às vezes pessoas recém-chegadas, para mim não perder aquela noção de que, assim, eu como pastor, eu já penso numa coisa assim bem mais avançada, né? Assim, eu já procuro ter uma vida um pouco mais, uma maturidade bem mais avançada. E aí, às vezes a gente esquece que aquilo que a gente já sabe, aquela pessoa que está chegando agora não sabe ainda, sabe? Ela está precisando caminhar devagarzinho e devagar, então nós temos que ajudar na mudança da mentalidade. E a terceira e última coisa aqui, Deus quer usar você
mas antes Ele quer curar você. Então, querido, porque nós cremos que todas as pessoas podem se tornar um discipulador, mas primeiro tem que passar pelo processo. Ai, pastor, eu vou cumprir com esse último mandamento. Então comece agora a ser treinado, ser bem discipulado. Você tem que ser cuidado, lapidado por alguém. Tem gente que diz, pastor, a minha mulher, ela não pensa igual eu. Tem gente que diz, o meu discipulador, ele não pensa igual eu. Beleza, perfeito. Por que um casamento dá certo? É exatamente que a esposa nunca pensa igual ao marido. E se um for querer mudar o outro, vai sair faísca, vai explodir, vai dar problema. Porque é assim que Deus fez, é o pensamento, é o contraditório que é necessário para a perfeição de um casamento. É o contraditório. No dia que eu pensar 100% da minha esposa igual eu, vai ser problema, vai ser que nem o Nardoni. Você ouviu falar daquele Nardoni? Já ouviu falar? O Nardoni matou aquela criancinha porque os dois pensavam do mesmo jeito. Começaram a bater na criança e bater, os dois, porque a criança está errada. E bateram até matar a criança. Pensava igual. Já pensou se eles estivessem pensando diferente? Não tinha acontecido isso não. Sabe por quê? Porque um ia dizer, não, você está errado, para de bater no menino, para de tal. Ia começar ali uma confusão ali, mas não ia chegar a óbito aquela criança. Ia chamar a polícia, sei lá, ia ter alguma coisa. Então, às vezes, o discípulo não vai pensar 100% igual, não, mas é bom. O contraditório é bom. Porque senão você não vai ter como corrigir seu discípulo, ou você como discipulador não vai poder aprender com ele. Então é necessário que haja o contraditório. É necessário você estar se relacionando com pessoas que pensam um pouquinho diferente de você. Porém, tem um limite. Qual é o limite? Bom, você é meu líder, você é meu discipulador. Então, eu decido me submeter àquilo que você está me colocando. Mas eu queria só, com muito jeito, com muito amor, com muito carinho, eu gostaria de expor os meus pensamentos. Não, beleza. Então, se você pensa com o meu discipulador, com o meu líder dessa forma, então pronto, vamos caminhar junto, eu vou com você até o fim. E essa é a realidade, até o fim, até o fim. Você tem que escolher alguém que você vai com ela até o fim. Até o fim. Esse vai ser o tema da nossa próxima mensagem, a última mensagem desta série. Até o fim. Se você não tem alguém que você vai até o fim, então você tem muitos problemas de relacionamento. Tem pessoas, irmãos, nada contra, mas não consegue se relacionar. Ele tem amizade por um tempo, depois aquela amizade estraga. Aí vira um problema, vira até inimigo muitas vezes. Sabe por quê? Não sabe se relacionar. E nós vamos trabalhar muito nessa área de relacionamento. Tá? O tema da mensagem vai ser até o fim, não perca. Eu sei que tem muita gente viajando por causa do final de semana, do feriado, mas não perca domingo que vem. Venha, traga seus discípulos, porque vai ser bênção para você, em nome de Jesus. Tá? Só para concluir aqui, Ananias, ele não tinha planos para Saulo. Ele falou, Senhor, você não sabe que esse homem é perigoso. O Senhor não sabe que esse homem anda matando os crentes. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. E ele se tornou o grande apóstolo Paulo. Sabe, eu quero convidar você para ficar de pé. E nós vamos orar. Se você não tem ainda um discipulador, se você identifica qualquer pessoa aqui, vai lá com ele, fala com ele, vamos orar. Se Deus falar com você, para você ser o meu discipulador, tá? Ou se você já tem um discipulador e está aqui, chega do lado dele, peça para ele orar sobre você.
Assim como Deus falou para Ananias orar sobre a cabeça de Saulo e para cair as escamas, para que ele pudesse ver. Sabe, irmãos, compromisso com Deus, ele é ilimitado, tá? Compromisso com Deus, ele é ilimitado. Certo? Então, vamos fazer isso agora. Saia do seu canto, saia do seu lugar. Procure alguém, tá? Enquanto nós vamos estar cantando aqui, nós vamos adorando, tá? Se você já tem um discipulador, olha bem, se você já tem um discipulador, procura essa pessoa e vai com ela e ora, pede para ela orar sobre você, seu discipulador orar sobre você. Se você não tem ainda discipulador, tá? Se você não tem um discipulador, vê se tem alguém aqui que identifica. Se não, sabe, vai lá e pede para ele orar sobre você, tá? Agora, pastor, não identifiquei com ninguém, então pode vir aqui na frente que eu vou orar por você aqui, para você, Deus encontrar alguém que possa te adotar como discípulo, tá? Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Seja exaltado, seja exaltado, teu nome é vida, teu nome é esperança, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, seja exaltado. Aleluia. Sim, meu Deus, nós queremos somente te obedecer, Pai. Nós queremos te exaltar, Senhor, com a nossa obediência. Nós queremos te exaltar, Senhor, com a nossa dedicação às tuas palavras. Nós queremos te exaltar, Senhor, cumprindo com aquilo que o Senhor nos determinou, nos designou que fizéssemos, Pai. Ó Deus, nós queremos declarar, Senhor, que para nós é muito importante. Nós declaramos, Senhor, que para nós, Senhor, é algo indispensável, Senhor, te adorar, te exaltar. Ó Deus, nós queremos sim, meu Deus, a tua gloriosa presença. Nós queremos sim, meu Deus, a tua bondade. Nós queremos sim, Pai, o teu amor, a tua unção, a tua glória. Em nome do Senhor Jesus, Pai, venha com a tua presença, trazendo revelação, trazendo entendimento. Em nome de Jesus, traga entendimento, Senhor, para cada um dos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te bendigo, ó Pai. Eu te bendigo, ó meu Senhor, em nome de Jesus. E eu te engrandeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor, levantando tantos Saulos, tantos Paulos aqui, Senhor, levantando tantos Ananias aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem me dado, Senhor, o privilégio de estar aqui, Senhor, pregando a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado essa honra de poder pregar no teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias, irmãos. Tão precioso. Obrigado. Olha só.
Deus está fazendo milagres tão grandes, né? Quero só, né, esse casal aqui, né? A primeira vez a esposa dela veio. Sinta-se abraçado por nós, tá, amada? A sua esposa já tinha vindo, a gente ama muito você, tá? Deus abençoe ricamente, ricamente. Toda semana, né? Queremos também só registrar a presença ali da Fernanda e do... Renatinho, né? Eu gosto de chamar de Renatinho, Renatão, porque o homem é poderoso, rapaz. O irmão Renato lá de São Paulo está aqui conosco, tá? E todos vocês que estão aqui com a gente sempre. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Deus e o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre tua família. Em nome de Jesus, a cada dia, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja engrandecido. Que agrada a cada dia, Senhor, a tua presença, ó Deus, nessas famílias, nesses casais, sejam em nome de Jesus permanente. E essa semana seja a melhor semana da sua vida até agora, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe.